agradecer primeiro a oportunidade. Vou falar um pouquinho das doenças neurológicas que vocês encontram também em consultório. Eu acho que vai ser mais ou menos a mesma experiência. As doenças que eu pego são semelhantes às que vocês também pegam. Vamos tentar fazer uma aula, não vai ser tão demorado, tá? Para não ficar muito chato. Apesar do que, eu vou ter que introduzir um pouco sobre exame clínico neurológico, que também tem repercussão vai ter repercussão também na avaliação desse paciente. Vou fazer uma introduçãozinha rápida de eletromiografia, de como que é o exame, e depois a gente entra nas patologias e, no final das contas, do tratamento. Bom, então, primeira coisa, dor em membros inferiores. Qual a opinião dos cirurgiões vasculares? O que vocês pegam? Então, na verdade, eu precisava saber o que vocês queriam saber. Eu não sabia a incidência. Confesso que eu tive que correr atrás. Procurei alguns artigos e, na verdade, eu fiquei impressionado até. Achei isso aqui de 2004, é um pouco antigo, mas é um médico lá de Curitiba que fez a avaliação do consultório próprio, avaliando todos os pacientes que foram no consultório no decorrer de um ano, e queria saber quantos pacientes que tinham dores em membros inferiores, fazendo análise quantitativa e qualitativa. Então, quantos e qual a característica desses pacientes? Como que era a dor, quais os diagnósticos? E o que me surpreendeu é que dos 870 pacientes que ele teve, 772 tinham a queixa de dor nas pernas. Então, praticamente 80%, 90% dos pacientes que ele atendeu, imagino que, não sei se tem a mesma correspondência aqui em Brasília, com vocês, é muito alto. Eu fiquei impressionado. Desses pacientes, desses 772, 78% eram do sexo feminino, idade média em torno de 47 anos, 46% encaminhado por outros colegas e 34% encaminhado por outros pacientes. Tá? Então, 17% com procura direta e 1% com outros profissionais de saúde encaminhando. Nesse artigo, a gente vê o seguinte: o índice de acerto foi alto, mesmo tendo 34% sendo encaminhado por outros pacientes, né, por leigos. O índice de acerto foi alto, eram doenças vasculares mesmo, a grande maioria com doença venosa, 85%, 10% doença arterial e 3,9% com doenças linfáticas associadas. Agora eu fiquei impressionado como que eu também tenho uma quantidade grande de pacientes com dor em membros inferiores e você tem uma incidência tão alta assim de dor de origem vascular. Mas é porque você tem também uma quantidade grande associada, né, com dor de origem neurológica, com dor de origem vascular. E isso realmente a gente vê no dia a dia. Depois que eu li esse artigo, eu comecei a prestar um pouquinho mais de atenção nos pacientes que eu pego e chegou, acho que foi na quinta-feira agora, quinta-feira passada, esse caso, que até do Hércules, um colega aqui de Brasília também, um colega vascular, uma paciente diabética de 86 anos de idade, que apresentava dor nas pernas com queimação sem pulsos tibiais. Só que encaminhou para avaliação neurológica também. O Doppler mostrava que o sistema venoso não tinha alterações e já o sistema arterial com comprometimento, com oclusão de algumas artérias. Fiz a eletromiografia desse paciente e tinha também associação com neuropatia periférica, provavelmente de etiologia diabética, que é a mais comum. Não sei se o Hércules está aí, tá? Acho que ele não entrou, não. Não, não entrou ainda, não. Bom, então, dor em membros inferiores. Ela pode ser insuficiência arterial venosa, já causas neurológicas. Eu tenho desde, vamos começar nas plexopatias, as radiculopatias, miopatias e as neuropatias. Tá? Plexopatias, doenças do plexo lombosacro, no caso de membros inferiores. As radiculopatias lombosacras, acometer nas raízes, assim que elas saem da medula. As miopatias, envolvimento muscular. E as neuropatias, que essa é a mais comum, né, disparado. As neuropatias, qual a diferença? Neuropatias de fibras finas e fibras grossas. As de fibras grossas são aquelas que a gente detecta, que nós detectamos no exame de eletromiografia. A neuropatia de fibras finas é uma alteração, é uma neuropatia que está presente, desencadeia a dor, porque ela pega principalmente aquelas fibras C, que são as fibras maiores, amielínicas, e que levam aquela dor mais crônica.
Vamos supor que você tem uma lesão no dedo, você tem um corte no dedo. Você tem aquela dor súbita, que faz com que você puxe o dedo. Assim que você aperta o dedo, você percebe que começa a chegar uma dor mais intensa depois, uma dor mais lenta. Essa dor mais lenta é carregada pelas fibras finas. E essas fibras finas, elas não são passíveis de avaliação através da eletromiografia. Então, se eu tenho uma neuropatia periférica, faço a eletromiografia, ela está alterada, é neuropatia de fibras grossas que está presente nesse caso. Se eu tenho uma neuropatia, faço a eletromiografia, ela está normal, é porque é uma neuropatia de fibras finas, porque ela não é avaliada pelo exame de eletromiografia. Eu vou entrar em detalhes depois. Bom, a dor em membros inferiores, com acometimento, estou colocando uma visão neurológica, a gente começa pela história clínica. Depende do tempo de duração, as características das dores, as patologias associadas e a gente também precisa ver os tratamentos já realizados, quais as drogas que já foram utilizadas. Por que isso? No caso do tratamento, se eu já entrei com uma medicação específica para dor neuropática e teve melhora, fala a favor do diagnóstico. Se eu tenho suspeita de uma neuropatia de membros inferiores e entro, por exemplo, com uma morfina e não melhora, isso já não vai me ajudar, porque não é uma medicação muito boa para dor de origem neuropática. Também vou falar mais à frente. Característica da dor, isso aqui é importante. Se você tem uma dor tipo choque, ela é bem característica de dor neuropática. Eu acho que a dor mais característica que a gente tem, dor neuropática, é a neuralgia do trigêmeo. É uma dor em choque que pega o rosto. E a pessoa fala, olha, doutor, eu estou bem, e de repente me dá um choque muito forte aqui no rosto, muito intenso, que ela some subitamente. Então, o tempo de duração é importante nesse caso. É uma dor, nesse caso, que ela vai e volta de uma maneira súbita. É a característica da dor, que é uma dor em choque. Tá? Importante ver também as patologias associadas, que a causa mais comum de neuropatia em membros inferiores, por exemplo, é a diabetes, mas você tem doenças autoimunes, você tem uremia, então você tem as patologias que desencadeiam a neuropatia em si. O exame físico, ele é importante por quê? Primeiro, porque eu avalio se eu tenho uma lesão de primeiro ou de segundo neurônio. Eu também vou falar lá para frente. Deixa eu passar aqui. Entre o córtex e o músculo, vamos colocar aqui, esse aqui é o tibial anterior, lá na perna. Eu tenho apenas 2 nervos que levam a informação daqui até o músculo, que levam o comando do cérebro até o músculo. Eu tenho um primeiro neurônio que começa no córtex cerebral, ele desce pela substância branca, ele entra no tronco cerebral. Aqui é onde eu tenho a decussação das pirâmides, que é aquele famoso cruzamento das fibras motoras que faz com que o movimento de um membro, na verdade, seja comandado pelo cérebro pelo córtex contralateral. Então, o neurônio começa aqui, no córtex cerebral, ele desce pela substância branca, ele vai para o tronco cerebral, ele na decussação das pirâmides, que é no bulbo, ele passa para o outro lado, ele desce pela medula. Aí esse neurônio acaba aqui. Então, para pensar que o neurônio aqui ele vai ter 1 metro. Ele é muito fininho, não é visível ao olho nu, mas ele tem, ele chega a ter 1 metro do tamanho dele, né? Aqui vou ter uma sinapse, bem no côno anterior da medula. Aqui eu tenho a origem do segundo neurônio. Ele sai pela raiz, depois ele entra no plexo, e a partir do plexo que eu tenho a origem dos nervos periféricos. Aqui eu tenho a sinapse, juntando a junção mioneural, criando a junção mioneural, que é a junção que liga o nervo com o músculo. Que eu tenho patologias específicas também dessa junção mioneural, que o exemplo mais claro é a miastenia gravis. Bom, então assim, a gente saber se primeiro ou segundo neurônio é importante, porque primeiro neurônio vai dar dor na perna é muito pouco provável. O segundo neurônio, que é a neuropatia periférica, a lesão de plexo, ou então uma radiculopatia, toda lesão de segundo neurônio, que normalmente causa dor em membros inferiores. Qual a distribuição dos sintomas? Esse aqui eu também verifico no exame físico. Aqui, ó, é muito importante essa distribuição, ela é muito característica. Então, eu percebo nesse caso, por exemplo, que eu tenho os dedos com anestesia, eles estão pretos, tanto nas pernas, os dedos dos pés, como os dedos das mãos. E eu tenho aqui um comprometimento, vamos colocar aqui em bota cano longo, e também em luva.
Isso aqui eu já tenho uma hipoestesia. Então, é característico, por exemplo, da diabetes, ele tem um envolvimento mais distal, distalmente ele é pior, ele vai gradualmente acometendo de maneira mais proximal, tanto em pernas como em braços. Quanto maior o nervo, maior o acometimento. É importante a gente perceber também que eu tenho um comprometimento aqui também na região central aqui do tórax. Por quê? Porque o nervo também é longo. Ele sai lá atrás da medula, ele contorna a caixa torácica, ele chega aqui na frente. Então aqui eu tenho a convergência dos nervos bilateral. Então aqui eu tenho uma pontinha do nervo. Então também vou ter alteração sensitiva aqui na parte central do tórax. Qual a diferença desse aqui? Aqui eu tenho uma mononeurite múltipla. Eu também tenho o envolvimento de nervos periféricos, mas ele ocorre de uma maneira assimétrica. Pode perceber aqui, nesse caso, eu tenho um nervo mediano palpável, que é o responsável aqui pela face lateral da mão, já que na face medial é o ulnar, eu tenho um ulnar comprometido. Do outro lado, eu tenho um mediano comprometido com o ulnar palpado. Aqui embaixo, eu tenho, de um lado, um acometimento maior, do outro lado, um acometimento menor. Isso aqui é muito característico, por exemplo, de doenças autoimunes. Pega um lúpus, por exemplo, ele aparece com uma distribuição desse jeito. O diabetes ele também pode aparecer assim, só que o mais comum é uma neuropatia simétrica. Então, na eletromiografia, a gente descreve uma polineuropatia, porque pega as extremidades, então pega um polineuro, uma polineuropatia simétrica, eu vejo se ela é mielínica ou é axonal. Isso também é importante para ajudar a definir tanto o prognóstico, como ajudar a definir também qual patologia que está causando. E também a gente vai entrar em detalhe depois. Bom, então, como eu já falei, a localização da lesão ela é importante, como eu já falei lá na frente, que ajuda a gente a diferenciar o que é uma polineuropatia, uma mononeurite múltipla, e também radículo, uma plexopatia e uma miopatia. Isso vai ajudar também a definir qual a etiologia da neuropatia periférica, ou da lesão nervosa. Bom, como eu já falei, causas comuns: doença autoimune, diabetes mellitus, trauma. Isso aqui a gente vai detectar na história. Eu preciso saber também o tipo de dor. A dor em choque ela é muito característica da dor de origem neuropática. Preciso saber se tem alodínia. O que é alodínia? A gente precisa saber a diferença de alodínia, hiperalgesia e anestesia. Alodínia é um toque que desencadeia uma sensação dolorosa. Uma hiperalgesia é quando eu tenho uma sensação dolorosa, o paciente sente como uma dor muito maior do que a dor que eu estou fazendo. Então, pego uma agulha, eu dou uma pontada muito leve, é um estímulo doloroso. Só que o paciente vai sentir como uma dor 10 em 10. Então, isso é uma hiperalgesia. E a anestesia é a ausência de sensibilidade. Importante também, na neurologia, a gente ver qual o tipo de comprometimento, como a dor aparece. Se é uma dor súbita, que depois ela vai melhorando, se é uma dor de origem uma aguda, subaguda, também com melhora gradual. Então, se é uma dor de origem flutuante, não são sintomas, na verdade. Você pega, por exemplo, esses surtos, essa aqui é mais característica. São surtos remissão, eu tenho esclerose múltipla, ele tem um aparecimento de um sintoma, o sintoma melhora completamente. Passa um período, o sintoma aparece de novo, você dá o tratamento, ele melhora, só que não volta para o quadro basal, fica um déficit básico. Depois aparece outro surto, vai melhorar com o tratamento, só que fica com déficit ainda maior do que o anterior. Isso vai aumentando gradativamente o resíduo de sequela, até gerar uma sequela grande no final da vida. Se eu tenho um trauma, por exemplo, ele encaixa mais aqui. Eu tenho uma dor de início súbito, um sintoma de início súbito, vai melhorando gradualmente. Então, assim, é muito importante. Uma miastenia grave, ele vai me dar um sintoma flutuante, ocorrendo a variação no decorrer do dia. Então, é importante a gente descrever também qual a velocidade de aparecimento e melhora dos sintomas. Distribuído por idade. Então, lógico que eu tenho um comprometimento de uma doença congênita iniciando já no início da vida. Normalmente, a pessoa pode morrer, então você tem uma incidência maior de morte aqui no início. Uma doença degenerativa, aqui, principalmente aqui. Começa o Alzheimer, por exemplo, você tem um comprometimento, começa a partir de 40, 50 anos de idade, doenças vasculares também. Bom, tudo isso para descrever
para a gente ver quais são as descrições que a gente tem que colocar na história neurológica. Já no exame físico, o que eu preciso ver no caso de dor? Os reflexos e os testes de sensibilidade. Os reflexos são basicamente esses, são os mais importantes. São os axiais de face, que eu verifico se eu tenho um comprometimento craniano. No caso de dor em membros inferiores, não tem tanta importância. São mais esses dois aqui, os reflexos patelares e os reflexos aquileus. Isso aqui é muito importante para a gente definir se eu tenho lesão de primeiro ou segundo neurônio. Se eu faço essa pancadinha no joelho e eu tenho uma hiperreflexia, o joelho bate muito forte, fala a favor de lesão de primeiro neurônio. Ele fica muito excitado. Se eu tenho uma neuropatia periférica, eu bato no joelho e eu tenho diminuição até ausência de reflexo. Então, isso ajuda a gente a delimitar aonde está a lesão. O aquileu, ele já é um reflexo que a gente pega aqui mais embaixo, aqui no tornozelo, no tendão de Aquiles. E ele é muito precoce. Se eu tenho uma neuropatia periférica inicial, eu tenho um envolvimento rapidinho, muito precoce desse reflexo. Eu vou explicar mais à frente como é que funciona o reflexo, para entender isso aqui direitinho. Então, em membros inferiores, principalmente esses dois, o patelar e o aquileu, ele ajuda a gente a definir aonde está a lesão. Isso aqui é muito importante também, na verdade, eu acho que é o reflexo mais importante que tem na neurologia, que é o Babinski. A gente coloca uma caneta ou qualquer material mais pontudinho, que não machuque o pé. Você passa na planta do pé e o paciente tem uma extensão dos dedos. Isso fala a favor de lesão de primeiro neurônio. Tá? Isso aqui eu já falei, isso aqui é uma polineuropatia simétrica e aqui uma mononeurite múltipla, seria uma polineuropatia assimétrica. Eu tenho um comprometimento radicular também, ele vai pegar parte da perna, parte da coxa, e ele vai meio que dando uma volta. Eu vou mostrar mais para frente também. Lesão de plexo, ele vai me gerando comprometimentos que eu não consigo definir uma localização fixa. Então, eu tenho um comprometimento na eletromiografia que é característico também. Voltando aqui em relação... Esse aqui que eu já falei. Tá. Qual a importância na neurologia disso aqui, do exame físico? O exame físico, ele vai me definir aonde está a lesão. Então, por exemplo, eu faço o reflexo aquileu, eu faço o reflexo patelar, eu examino membros superiores, eu consigo definir se eu tenho lesão muscular, lesão nervo periférico ou lesão em medula. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma hiporreflexia aqui, patelar e aquileu, os dois lados. E não tenho sinal de liberação piramidal. Então, a princípio, é uma lesão de segundo neurônio aqui em membros inferiores. Então, eu tenho eu avalio aqui, eu vou vendo a sensibilidade. Eu pego uma caneta, eu pego algo mais pontiagudo e vou passando. Eu comparo o pé com o tórax ou então com a face, tá? E vejo se tem alteração de sensibilidade. Normalmente, o paciente sente uma sensibilidade reduzida aqui no pé e uma sensibilidade normal aqui no tórax. Aí você vai subindo e vendo até onde vai essa hipoestesia. Normalmente, no caso de uma neuropatia periférica, que é isso aqui, que é o mais comum, você chega até a metade da perna, mais ou menos. Aí você vai para as mãos. Você tem um comprometimento também nas mãos, então você vai definindo até onde que você tem essa hipoestesia. Aí, se você fosse rachorar no próprio paciente, riscar de caneta, você ia definir certinho o que essa figura aqui está mostrando. Bom, deixa eu ver aqui, porque eu não estou tendo retorno. Está tranquilo aí? Sim, tudo certo. Tranquilo, né? Tá bom, porque não dá nem para saber se eu caí aqui na internet. Não, pode continuar. Está ótimo. Então, vamos lá. Então, eu fiz uma avaliação agora de como o exame neurológico vai me gerar uma avaliação de membros inferiores. Como que ele vai me ajudar no diagnóstico. Então, a partir do exame, eu consigo definir as minhas suspeitas clínicas. Se eu tenho, por exemplo, um comprometimento em medula cervical, medula torácica, medula lombar. Se eu tenho uma suspeita de radículo, dá para definir pela característica do exame. Se eu tenho uma neuropatia periférica ou se eu tenho uma miopatia. Bom, já na eletromiografia, é o exame complementar que ajuda. Então, no exame clínico e junto com a história clínica, eu fiz uma hipótese de dor em membros inferiores de etiologia indefinida.
A principal suspeita, paciente diabético, então eu tenho uma suspeita de uma neuropatia periférica, então vamos examinar. Mas, sei lá, teve um trauma associado, será que tem uma plexopatia junto? Será que tem uma radícula, que às vezes a dor simula? Então vamos lá. A eletromiografia é um exame que consiste de duas partes. Eu tenho a primeira parte, que é um choque elétrico, eu dou choquinhos nos nervos, porque dentro dos nervos passa eletricidade. E a segunda parte é um exame com agulha. Eu coloco a agulha dentro do músculo para avaliar como ele está se comportando. A ligação do nervo com o músculo, ela é necessária, porque ela estimula o músculo a ficar com tônus normal, até a contração normal. Então, se eu tenho lesão de nervo, eu consigo detectar sinais da eletromiografia com agulha dentro do músculo, característicos de lesões neurológicas. No caso, em membros inferiores, eu coloco a agulhinha, por exemplo, no tibial anterior e vejo se tem sinais de desnervação, que falaria a favor de uma neuropatia traumática, uma neuropatia da própria diabetes. Então, está muito claro que a avaliação do sistema nervoso periférico, segundo o neurônio motor, ele é feito exclusivamente pela eletromiografia. Não tem um outro exame que avalie. Então, esse exame é essencial nesse caso. Quais os efeitos colaterais que eu tenho do exame? Porque é um exame que é doloroso, um exame que incomoda. Então, posso falar até em efeitos colaterais. O exame da dor. Eu tenho choque, eu tenho agulha, então o paciente reclama de muita dor. Eu tenho que tomar cuidado no paciente que usa marca-passo, porque eu dou choque, e o choque ele não é tão leve assim. Então, eu tenho que tomar cuidado. O que eu posso fazer? Eu posso colocar o terra mais proximal, porque se tiver algum escape de energia, o terra absorve e não deixa o choquinho chegar no marca-passo, desregular o marca-passo. Eu confesso para vocês que eu faço eletromiografia já tem uns 15 anos e nunca vi, mas a gente sempre toma cuidado também. De certa maneira, não vou falar que é uma contraindicação, mas a gente evita usar no caso de marca-passo. Esses marca-passos novos, a gente chama o técnico, a gente pede para ele fazer um desligamento temporário, faz o exame, na hora que termina, a gente religa o marca-passo, igual é feito com ressonância. Mas para evitar alguns problemas, o técnico não foi, a gente termina encarando, mas tomando cuidado, de nunca dar choque muito forte e colocando terra de uma maneira mais proximal, de um local mais proximal. Uso de anticoagulante. O anticoagulante não vai impedir a realização do choque elétrico, mas a agulha ela vai dificultar bastante, porque pode persistir o sangramento. Então, normalmente, pacientes anticoagulados, a gente não faz exame com agulha. Isso prejudica um pouco a conclusão do exame. Então, nesses casos, é até bom falar para vocês, acho que são os maiores prescritores de anticoagulante, caso precise, avaliar para ver se não dá para suspender os anticoagulantes algum tempo antes, alguns dias antes, no caso, acho que dos novos, suspender 24 horas antes. A gente pode até combinar, você pode combinar com o eletromiografista, de retornar com a medicação logo depois, a gente combina, aí fala com o paciente, terminou o exame, pode voltar já com a medicação. E no caso do Marevan, acho que demora um pouco mais, né? Tem que esperar o IMR cair e chegar em 1 para poder fazer. Outro detalhe, paciente com esvaziamento linfonodal, normalmente é mastectomia, né, que faz esvaziamento axilar. O braço, normalmente, ele fica mais inchado, ele tem um comprometimento mesmo do retorno. Comprometimento mesmo, né, do retorno, acho que é linfonodal, né, no caso. Mas aí, realmente, a gente evita, porque aumenta a chance de infecção. Além de medo e ansiedade, tá? Porque esse paciente, ele vai com medo, ele já chega no exame com medo. Ou algum vizinho, ou algum parente que fez o exame, e o paciente chega com medo. Então, normalmente, a gente vai conversando com o paciente, deixando ele mais sossegado, mais tranquilo. Alguns pacientes levantam e vão embora do exame, é impressionante. Fica com medo mesmo, fica angustiado. Mas a maioria, a grande maioria, a gente consegue conversar e o paciente tolera bem. Tá. Então, quais as indicações do exame de eletromiografia? Paciente com dor, no caso dor em membros inferiores, para avaliar se tem alguma lesão neurológica, tem que fazer a eletromiografia. Paciente com queixa de fraqueza, também pode vir de origem muscular. Atrofia muscular, eu olho o membro do paciente e vejo que tem um músculo específico atrofiado. Ou então eu comparo uma perna com a outra e vejo que uma perna está mais atrofiada do que outra. Às vezes, a gente tem que voltar lá para a semiologia básica que a gente fazia lá na faculdade. Pega a fita métrica e mede um membro e mede o outro. Aí a gente compara os dois para ver se tem diferença
da espessura do membro, né? Perda de sensibilidade, as hipoestesias, que acontecem muito com pacientes com neuropatia periférica, né? Pacientes com diabetes, etilismo, que a gente sabe que tem uma alta incidência de neuropatia periférica, presença de cansaço, fadiga flutuante, que a gente pensa em miastenia graves, e até a presença de pernas inquietas. A gente estava conversando antes, Alcides, sobre as principais queixas e tal, mas a pernas inquietas, ela tem muito, né? E às vezes associado à neuropatia periférica, assim. Então, pernas inquietas, aquele paciente que tem dor na perna, não consegue deixar a perna quieta, a gente faz a eletromiografia para ver se não tem lesão de nervo periférico associado. Como eu já falei, é muito importante a definição, a diferenciação entre neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Neurônio motor superior, né, o primeiro neurônio, ele começaria no córtex até a medula, aqui você faz a conexão, indo até o músculo, sendo o segundo neurônio aqui. Como eu disse lá, sobre os reflexos, eles são muito importantes. Como é que funciona? Eu dou um choque, eu dou uma marteladinha aqui na pé da patela, bem no tendão. Eles geram um estímulo sensitivo, aqui o azulzinho, através do fuso neuromuscular, que vai lá para a medula. Aqui na medula eu tenho duas conexões. Ele vai ativar esse neurônio aqui e vai inativar esse outro. Por quê? Eu tenho tá vendo que eu tenho um outro neurônio aqui? Esse é um detalhe. Dentro da medula eu tenho neurônios inibitórios. Então, ele vai ativar o neurônio inibitório, que vai inibir esse neurônio e vai inibir a musculatura posterior da coxa, tá? E vai, ao mesmo tempo, ativar a musculatura anterior da coxa. Então, eu faço reflexo patelar aqui, eu dou a martelada aqui no tendão, sobe o estímulo sensitivo e desce uma ordem de contrair a musculatura no quadríceps e contrair os isquiotibiais, gerando o reflexo patelar, fazendo uma extensão aqui da perna. Isso ocorre com todos os reflexos, eles funcionam desse jeito. Então, com o reflexo patelar, eu vejo a integridade dos nervos sensitivos e dos nervos motores. Você percebeu aqui que eu posso ter uma lesão cerebral que não vai interferir nesse arco reflexo. Eu posso ter uma lesão cervical alta, torácica, que não vai interferir nesse reflexo aqui patelar. Eu teria que ter um comprometimento muito baixo para ter um envolvimento desse reflexo aqui, para ter um comprometimento desse reflexo. São raízes lombares já. Lombares e sacrais. Então tá. A partir dessa foto aqui, eu posso ver que, por exemplo, se eu tiver um comprometimento da raiz, porque isso aqui está distante para facilitar, mas isso aqui, na verdade, ele é tudo junto. São as raízes. Então, eu pego aqui, ó, ela saindo da coluna vertebral, sai pelos foramenzinhos, criando as raízes. Essas raízes se juntam, no final das contas, criando o plexo lombosacro. Qual a doença mais comum comprometendo aqui as raízes? Tanto doença degenerativa de coluna, eu posso aparecer com um biquinho de papagaio, uma pontinha aqui que vai beliscar o nervo, ou então esse disco intervertebral, ele, com o peso que eu tenho do corpo aqui em cima, ele pode herniar aqui para trás, aqui para frente, e vai beliscar aqui o nervinho. Então, é a hérnia de disco, gerando uma compressão da raiz. Então, no final das contas, eu vou ter uma radiculopatia por compressão devido a uma hérnia de disco. Aí entra a cirurgia para cortar a pontinha aqui do disco e livrar a raiz, que pode desencadear também dor na perna. Bom, então, no final das contas, eu faço um estímulo sensitivo aqui. Esse estímulo, porque na eletromiografia eu posso dar estímulo sensitivo ou estímulo motor. Eu posso estimular o nervo sensitivo ou o nervo motor. No caso, eu faço estímulo sensitivo, essa corrente ela corre aqui para a mão e chega até os eletrodos. Então, eu faço uma avaliação, nesse caso, do nervo mediano, porque eu sei que o nervo mediano passa bem aqui, ele corre bem na inervação do nervo mediano, o segundo dedo, né, o segundo quirodáctilo, ele é inervado pelo nervo mediano. Então, aqui eu estou fazendo um estímulo, uma avaliação do nervo mediano. Aqui, ó, choquinho aqui no nervo mediano. Aqui é o nervo ulnar, desculpa. Eu faço estímulo aqui no nervo mediano e a avaliação aqui no segundo dedo. No nervo ulnar, a mesma coisa. Eu dou um estímulo aqui no nervo ulnar, faço a captação no quinto dedo. Então, aqui um desenho esquemático da neuropatia periférica mais comum, que é a síndrome do túnel do carpo. A mão cortada, um corte coronal.
E eu tenho o túnel do carpo mesmo. Eu tenho os ossinhos aqui atrás, criando uma barreira, e tem o retináculo dos flexores aqui na frente. E dentro desse túnel, eu tenho o nervo mediano e os tendões de 9 músculos que passam por aqui. Então, no final das contas, qualquer tipo de alteração, qualquer edema, qualquer pancada, qualquer trauma, qualquer lesão óssea que aumente a pressão aqui dentro, a estrutura que primeiro vai sentir vai ser o nervo mediano e vai gerar os sintomas característicos de dormência na mão. Dormência, pegando principalmente os 3 primeiros dedos. Tá? Então, na eletromiografia, o que importa? Aqui é um estímulo de nervo motor, também de nervo mediano. Eu estou captando aqui, ó, bem na região tenar, tá vendo? Eu dou o estímulo aqui no punho e dou um estímulo no cotovelo. E eu verifico, eu preciso definir a distância. Por quê? A partir da distância, eu também vejo o tempo que ele demora daqui até chegar no músculo, o tempo que o estímulo demora do cotovelo até o músculo. Por que eu não consigo verificar a velocidade dando um choque exclusivamente aqui no punho? Se eu der um choque aqui no punho, ele chega aqui, eu vou ter uma velocidade na ordem de, vamos botar, 10 milissegundos. Só que a junção neuromuscular, ela perde tempo, então vai me dar uma velocidade falsa. Se eu faço uma avaliação do nervo, estudando daqui até aqui, eu vou estudar exclusivamente o nervo. Então, eu consigo ter uma velocidade real. Eu consigo verificar se o nervinho está funcionando bem. Então, eu preciso ver a distância e preciso ver o tempo também. O tempo que ele demora daqui até aqui, no caso, é o aparelho que mede. Então, vai ser o tempo, a distância sobre o tempo, gerando a velocidade no final das contas. Um fator importante também que a gente tem que medir é a latência distal. O tempo que demora daqui até aqui. Isso aqui é só exemplificativo, ser membros superiores, mas também serve para membros inferiores, tá? Então, e a amplitude? A partir do momento que eu pego uma resposta, eu verifico a amplitude disso aqui, das respostas, eu tenho os parâmetros já basais, eu sei qual o valor que é normal, acima disso está alterado, abaixo de tanto está alterado. Então, isso aqui é o básico da eletromiografia e são o que a gente, e realmente são os valores que a gente tem que olhar quando vê o exame. Quando eu pego a tabela com o exame de eletromiografia, o que me importa? Eu verifico a latência distal, eu verifico a amplitude e eu verifico a velocidade. A partir desses 3 parâmetros, eu consigo definir se a pessoa tem uma neuropatia, se a neuropatia é mielínica, é axonal, se é uma polineuropatia. Então, isso aqui é a mesma coisa, a gente já está com tempo. Vamos correr aqui. Uma coisa importante, que vocês sempre veem no laudo, é se a lesão ela é mielínica ou ela é axonal. Isso ajuda tanto no prognóstico, é importante no prognóstico, como importante também para ajudar a descobrir a causa. Então tá. Então, aqui eu tenho um nervinho, e esse nervo ele vai conduzir tanto o estímulo motor como o estímulo sensitivo, né? Final das contas, eu tenho o axônio, que é essa estrutura branca aqui dentro, que ela normalmente faz uma condução elétrica da ordem de 10 metros por segundo. É uma velocidade baixa. Com o tempo, né, à medida que seleção natural foi criando os nervinhos mielinizados, que é uma bainha de mielina, que é uma célula de gordura que reverte todos esses nervos. Só que ela não unifica, ela apresenta espaços no meio. Esses são os nodos de Ranvier. Ele serve para gerar uma condução saltatória. Então, o estímulo elétrico normal, ele não passa aqui por dentro do nervo, ele passa por fora. Ele vai saindo daqui para cá, de um nó para o outro, e vai pulando. Isso aumenta uma velocidade de 10 metros por segundo para 70, 80 metros por segundo. Então, é muito rápido. Só que se eu tiver uma lesão dessa mielina, dessa capinha de gordura, eu vou ter redução da velocidade e ele vai cair, se duvidar, até para essa velocidade normal, que é de 10 metros por segundo, se ela não tivesse isolado. Então, quando eu pego, por exemplo, uma neuropatia de fibras finas, ela pega o nervinho que não é mielinizado. É o nervinho que só tem o axônio. Então, é um nervinho que conduz mais lento. Por isso que eu não consigo pegar no exame de eletromiografia. O exame de eletromiografia ele vai ser muito sensível para pegar essas que passam rapidamente. Então, eu vou pegar ali com uma condução normal. Aquele nervinho que demora a conduzir, ele realmente não vai ser detectado através do exame. Bom, então se eu tenho uma lesão mielínica, vai me aparecer desse jeito. Eu dou um choquinho aqui, daqui para cá está normal. Então eu vou ter a resposta normal. Aí eu dou choque proximal agora.
A condução vai vir normal, saltatória. Chegando aqui, eu tenho um bloqueio de condução. Essa velocidade vai andar mais devagar aqui. Vai me gerar uma dispersão temporal. Você vê que a onda fica toda irregular. Eu vou perceber no final das contas, quando eu colocar a distância sobre o tempo, que vai me dar uma redução da velocidade. Então, a lesão mielínica, ela é caracterizada por redução de velocidade e comprometimento aqui da amplitude, mas porque ela se dispersa no tempo. Não porque a amplitude está reduzida, mas porque ela só se distribui no tempo. Se eu fosse somar tudo isso aqui, daria a mesma amplitude. Já a lesão axonal, eu tenho um comprometimento também do axônio aqui dentro. Então, vai me gerar uma redução da amplitude já inicial. Então, eu vou pegar uma resposta que o normal é acima de 3 milivolts, ela vai estar em meio milivolts, vai estar muito baixinha. E a lesão axonal, a gente sabe que ela está relacionada a um pior prognóstico. Então, se eu tenho uma neuropatia periférica, acometendo membros inferiores, apresentando padrão mielínico, ela tem um prognóstico bom. A gente recomenda sempre fazer aquela utilização de vitamina para ajudar a regeneração do nervo. A gente pede um controle mais estrito da glicemia, e isso, a chance de melhorar é maior. Agora, se eu pego um paciente já com lesão axonal, então quer dizer que tem um prognóstico pior, provavelmente essas medidas não terão um efeito tão benéfico assim. Então, aqui, rapidinho, para ver estímulo nervo mediano sensitivo, com captação aqui de segundo quirodáctilo. Aqui eu tenho um estímulo motor, pegando aqui o nervo tibial. Eu faço estímulo aqui atrás do maléolo e faço estímulo aqui na fossa poplítea. Essa aqui é a avaliação do nervo tibial. Aqui é o fibular profundo, tá bom? Então, aqui a captação em EDB, o estímulo aqui em tornozelo, depois crista e depois aqui na fossa poplítea. Aqui, quando eu tenho qualquer tipo de comprometimento aqui no EDB, que eu tenho dificuldade, ou tenho uma atrofia, ou tenho uma cicatriz, eu posso pegar esse eletrodo e colocar no músculo tibial anterior. E faço estímulo igual. Aqui, no caso, vai ser na cabeça da fíbula e na fossa poplítea. E aqui é no femoral. Tá bom? Então, rapidinho. Aqui já não... Então, tá. Dor em membros inferiores. Quais são as causas? Como eu falei, pode ser neuropatia, uma neuronopatia, radículo, miopatia, uma plexopatia. Então, você tem um número muito grande de doenças que podem causar. Então, a gente precisa de artimanhas, de exames para ajudar a gente. Então, como eu já falei, primeiro, a história clínica na neurologia vai me ajudar muito. Então, eu tenho que pegar uma história bem feita. Eu preciso da história pregressa do paciente, a presença de doenças que possam, por um acaso, causar doenças autoimunes, diabetes. O exame físico vai me ajudar, então eu avalio reflexos, e a sensibilidade também ajuda bastante. E a eletromiografia. Eu vou até chegar num ponto, num diagramazinho, que mostra que a eletromiografia faz parte do exame físico no caso de dor em membros inferiores. Então, dor em membros inferiores tem que fazer uma eletromiografia. Mesmo que tenha um envolvimento de comprometimento, um envolvimento vascular, a gente viu que existem patologias associadas. A diabetes é um exemplo, ela pode causar tanto uma obstrução como uma dor de origem neuropática. Então, aqui, localização. Como eu já falei, ela pode ser polineuropatia, mononeurite múltipla. Uma mononeuropatia, eu posso ter, por exemplo, um trauma, comprometimento só neurofibular. Eu posso ter plexopatia, radícula e neuronopatia. Se eu tiver uma dor de origem neuropática, ela tem as características próprias. Normalmente é uma dor de origem proximal, ela é generalizada, ela pega mais musculatura também de crânio e bulbo. Bom, e ela pode ser também pré-sináptica e sináptica. Como eu já falei aqui, dor de origem neuropática sensitiva ao motor pode ser mista, se acometer tanto o nervo motor como o nervo sensitivo. Ela pode ser axonal desmielinizante e a gente precisa também ver o tempo, o curso temporal dela, se ela é hiperaguda, aguda, subaguda, crônica. Se pega um trauma, por exemplo, acho que é o exemplo melhor de lesão hiperaguda. Tá? Se pega uma diabetes, exemplo de crônica. Radículo. Como eu já falei, a radiculopatia entra no diagnóstico diferencial também de dor em membros inferiores.
normalmente você tem aquela dor lombar, que ela irradia descendo para a perna. Então, você tem, desculpa, você tem um comprometimento, desculpa, o celular tocando aqui. Então, você tem uma dor lombar irradiada para membros inferiores. A partir daí, você faz a suspeita de radículo, você vai para a eletromiografia e você faz um estudo dos nervos, no caso de membros inferiores, para avaliar qual que está causando sintomas. Tá? Então, você avalia, normalmente a gente pega o vasto medial, a gente pega um tibial anterior, a gente pega um gastrocnêmio e pega o EDB, tá? Que a gente avalia as inervações de membros inferiores. Normalmente a gente fecha diagnóstico a partir daí. Você fechou, por exemplo, o L5, S1, aí você escolhe um outro músculo também que tem a mesma raiz, você agulha ela e verifica se ainda tem a lesão, porque você pega dois músculos com a mesma raiz e verifica se as duas apresentam a mesma alteração. Aí você fecha o diagnóstico de radículo. Concluindo, como eu já falei, história clínica é muito importante, exame neurológico ajuda bastante e exame complementar também. O problema que eu tenho é neuropatia de fibras finas. Tá? Neuropatia de fibras finas, como eu já falei, eu tenho uma história clínica compatível com neuropatia periférica. Eu tenho um exame neurológico que tem uma ausência de reflexo e eu tenho um exame complementar normal. Só que a história clínica e o exame neurológico, ele vai, e se eu tiver uma doença que realmente possa causar, além de uma dor de difícil controle, eu tenho que pensar em neuropatia de fibras finas e às vezes eu tenho que entrar até com teste terapêutico. Eu entro com medicação e vejo se melhora. Tá? Então, como eu já falei, a neuropatia de fibras finas é um envolvimento de fibras finas amielínicas, difícil de ser avaliado por exames complementares. Você tem sintomas dolorosos e autonômicos. E eu falei que não tem exame, você até tem a resposta cutânea simpática e variação do intervalo RR. Só que são exames difíceis de serem realizados. Na verdade, hoje em dia, a gente considera mesmo a eletromiografia normal com sintomas compatíveis. Tá? O tratamento. Aqui, eu tinha até esquecido de falar, mas o Alcides até que fez um comentário no início da aula e lembrou da distrofia de Sudeck, né, que é da distrofia simpático-reflexa, que é um problema sério que a gente tem no dia a dia. Eu esqueci de colocar realmente aqui nessa aula, mas dá para a gente falar um pouquinho. Normalmente, é uma dor muito intensa, ela pode vir, ter o tipo 1, tipo 2, ela pode vir associada a trauma ou não, e são sintomas dolorosos muito intensos, refratários a tratamentos e associados a sintomas desautonômicos. Você compara, por exemplo, um pé com o outro, e um pé está inchado, um pé está gelado, está com distúrbio de sudorese, está meio esbranquiçado, avermelhado, ele fica alternando entre essas cores, e o outro lado está normal. E junto com a dor em membros inferiores, normalmente é uma dor localizada, não é dor difusa. Então aí você faz a suspeita de lesão, é uma lesão autonômica, né? Uma lesão de nervos autonômicos. E de muito difícil controle. Aí você até entra, às vezes, com analgésico opioide, e eu vou te falar, mesmo assim é muito difícil. Às vezes tem que ir até para procedimentos invasivos para conseguir controlar. Bom, e tratamento? Isso aqui vocês também sabem, são medicações que a gente usa no dia a dia. O uso de antidepressivos tricíclicos foram os primeiros que a gente adotou inicialmente, no início do tratamento. Funciona muito bem, só que costuma ter muito efeito colateral. Sonolência, boca seca, constipação, arritmia. Então a gente usa, mas toma um pouquinho de cuidado. A gente tem os antidepressivos duais, né, que são os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Os principais, duloxetina e venlafaxina, eles têm uma resposta muito boa, só que eles são mais caros. Então, o problema deles realmente é o preço. Carbamazepina, ela tem uma eficácia muito clara quando a dor é em choque. Você pega, por exemplo, o herpes zoster. O herpes zoster dá dor em choque. Carbamazepina funciona muito bem. Então, você tem aquele herpes zoster descendo na perna, você entra com carbamazepina, costuma melhorar bem. Vocês têm os gabapenóides, que a gabapentina é a pregabalina, né, que elas atuam na fibra C e também atuam nos canais de sódio. Então, também tem uma função muito boa. O ácido tióctico, que é o tioctacid, né? Até dei uma olhada nela hoje, fui estudar de novo, e ela mexe
mais com o metabolismo, né? Porque a hiperglicemia ela interfere com a estrutura dos nervos, gerando lesão. Então, ela interfere com a produção de radicais livres, né? Ela volta com as estruturas nervosas dentro do neurônio, então termina gerando uma regeneração nervosa. Além das vitaminas, principalmente do complexo B, que elas ajudam na regeneração nervosa. Você tem uma lesão do nervinho, tanto da mielina como do axônio, o próprio organismo vai tentando regenerar aquele nervo. E você gerando, você fazendo um aumento do substrato, um aumento dos níveis de complexo B, você vai aumentar a chance de melhora nesses casos. Bom, e o uso de opioides? Tramal, Tilex e morfina. Eles não são muito eficazes na dor de origem neuropática, tá? Bem como anti-inflamatórios, eles não funcionam muito bem. É preferível você já entrar com essas medicações aqui que eu já falei, do que com o uso de opioides, tá? Provavelmente você vai entrar com opioides, você vai terminar viciando a pessoa e não vai ter um controle adequado. Além das medicações, eu posso fazer bloqueios nervosos, eu posso fazer, por exemplo, a injeção, eu suspeito que tem um nervo específico que está com problema, pego uma seringa, coloco um pouquinho de corticoide anestésico, com xilocaína, e injeto próximo ao nervo, faço um bloqueio mesmo, e vejo se melhora. Então, esse bloqueio nervoso, ele vai ser terapêutico e vai ser diagnóstico também. E eu posso fazer também um bloqueio nervoso definitivo, alcoolização, então vai gerar uma lesão definitiva naquilo ali. Também tenho procedimentos bem mais invasivos, bomba de morfina instalada na medula, estimulação de nervo periférico, estimulação elétrica de nervo periférico, estimulação medular também, implante de eletrodo lá dentro da medula, né? Na verdade ela fica encostada na medula e com um geradorzinho aqui fora, igual um marca-passo mesmo cardíaco. E ele pode ser que gere uma melhora do quadro. É lógico que isso aqui só em casos muito refratários. Eu mesmo, poucos eu já mandei para procedimentos mais invasivos. Normalmente, você tem esses pacientes com difícil tratamento, eles têm um comprometimento psicológico também. Então, a gente tem que tratar a cabeça, por isso que nesse tratamento aqui o uso de antidepressivo é muito bom, que vai tirar um componente depressivo, ele altera o limiar da dor, para fazer com que a pessoa fique mais resistente à dor que ele apresenta. Não estou falando que ele não tenha dor, ele tem dor, só que vai deixar ele mais resistente. Bom, então, na prática, o que a gente pega? A gente pega um paciente diabético, isso mais comum. Paciente diabético usando insulina há vários anos, já tentou o uso de hipoglicemia antioral, não deu certo, teve que migrar para a insulina. Ele apresenta uma glicemia ainda descompensada, que esses pacientes têm uma dificuldade muito grande de controlar. Você vai pegar uma hemoglobina glicada alta, chegando a 8, 9, 10. Pacientes com idade avançada, quando normalmente já tem um tempo maior de diabetes, vão apresentar uma neuropatia mais complicada, uma dor em membros inferiores mais clara, várias comorbidades, aí vem diabetes, dislipidemia, pressão alta. Já usou várias medicações, essas medicações não foram eficazes, estou procurando médico, porque já usou lá amitriptilina, teve efeito colateral, aí já tentou o uso de carbamazepina, aí apresentou muita sonolência. Então, chega lá para você realmente tentar resolver isso, e às vezes não é fácil. E questões de dor em membros inferiores. Então, a partir daí, a gente procura qual a causa da dor. No consultório da neurologia, a gente pensa nesses casos realmente em uma neuropatia periférica. Um paciente também é importante falar, a gente tem uma dificuldade muito grande, é o paciente pós-quimioterapia, sabe? Faz uma neuropatia muito grande. A gente não consegue saber se é uma neuropatia devido ao câncer que ele produz, proteínas que lesionam os nervos, ou se é devido à quimioterapia, tá? Então, acontece, eu pego o paciente com neuropatia periférica, não sei a causa, eu vou investigar se não tem neoplasia em atividade, peço as proteínas, os marcadores tumorais, faço tomografia de tórax, tomografia de abdômen. Se eu descubro, talvez, retirando o tumor, fazendo um tratamento adequado, eu melhore. O problema é que nesse paciente que tem a neuropatia, eu ainda vou colocar uma quimioterapia em cima que desencadeia uma neuropatia periférica. Esse paciente, às vezes, fica até cronicamente com dor devido à lesão, até axonal, até definitiva dos nervos. Tá? A gente pega muito também
paciente com internação muito tempo em UTI, a neuropatia do paciente crítico, o paciente não mexe, fica com muita dor em membros, por estar muito tempo internado. Ninguém sabe a causa direito, sabe que é um paciente que fica muito tempo na UTI, não sabe que está relacionado ao uso de relaxante muscular, aquele tanto de droga que ele usa, mas costuma ser umas neuropatias bem difíceis de tratar, e ele saindo da UTI, ele vai melhorando também gradualmente. Tá? Então tá, e quais os exames necessários? Eletromiografia, no caso de avaliação neurológica, é um exame muito importante, e pesquisa da causa, tá? A gente tem que descobrir qual a causa da neuropatia. Você não tem uma neuropatia primária, até pode ter se for de causa genética, mas normalmente ela é secundária. Principal causa, diabetes, segundo, etilismo, você entra com terceira causa, doenças autoimunes, você tem neoplasia, quimioterapia, então a gente tem que descobrir a causa. Então, é uma investigação extensa, são muitos exames que a gente precisa fazer, mas que, na maioria dos casos, a gente consegue fechar o diagnóstico. Tá? E o tratamento, a gente já falou, normalmente são antidepressivos, uso de analgésicos, né, os gabapinoides, pregabalina e gabapentina. Gabapentina, eu confesso que eu uso mais, comprimido de 300 a 400 miligramas, a gente chega até 3.000 miligramas, são doses muito altas, a gente vai aumentando, chegando, o limite vai ser os sintomas do paciente, ele apareceu com efeito colateral, aí eu volto para a dose anterior. Então, por exemplo, eu chego em gabapentina, 2.400 miligramas, e ele está com um efeito colateral, eu volto para 2.100. E tento associar outra medicação. E, se for o caso, eu entro com a carbamazepina, eu entro com a mitriptilina junto. E a associação dessas medicações vai levando o paciente até um controle adequado. Tá? Então, no final das contas, era isso que eu tinha para falar. Queria agradecer a todos. Eu acho que extrapolei um pouquinho, são 9 horas, foram 50 minutos. Queria falar que a gente está à disposição. Então, acho que todo mundo pensa em neurologista como um doido, né? Mas a gente está aí à disposição para o que precisar. Qualquer coisa é só entrar em contato, WhatsApp. E obrigado aí por tudo. Então, Cláudio, parabéns pela aula, excelente aula. Queria te agradecer pelo aceite da aula hoje. Dor na perna, no meu consultório, eu acho que é a segunda coisa que eu mais vejo no consultório depois de varizes e vasinhos. Primeiro varizes, dor na perna. E precisa ter muita paciência para avaliar isso. Eu vejo muitas vezes que muitos vasculares passam flebotômico, etc., e libera tal. Na realidade, quando você faz um consultório, você tem que ter um conjunto de pessoas que trabalham para te ajudar, um network de colegas que vão te ajudar, né? Neurologista, hematologista, ortopedista, ginecologista, e a gente tem que saber, nesses momentos da dor, quando você vê que não é vascular, tudo, você tem que saber para quem mandar. Eu acho até que naquele trabalho lá de 95% de dor nas pernas de causa vascular, eu acho que muitas vezes você tem as varizes, mas a dor que a gente vê não é das varizes. Até porque a gente sabe e vê que a maior parte das vezes a variz não dói assim. Então, por isso que vem isso, é importante. Então, é bastante importante a gente até saber encaminhar, ver a melhor maneira para quem mandar, né? Ou dar uma lista, né? Da ordem para onde ele vai. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cláudio. Por exemplo, fibromialgia, você não vê nada na eletromiografia, né? Não tem nenhuma alteração para vocês na neurologia, né? Cara, você tem estava estudando esses dias, saiu um novo consenso de fibromialgia, a detecção é através dos pontos, né? Você faz a pressão daqueles pontos e acima de um número, que realmente eu não me lembro, são 8 ou 9 pontos positivos, você fez o diagnóstico. E associado a distúrbio do sono, alteração depressiva associada. Mas você não tem exame que mostre. Então, é baseado numa queixa de dor crônica e esses pontos positivos. É coisa muito inespecífica. Tem gente que fala que nem existe fibromialgia, que é um quadro depressivo, né, que o paciente interpreta a dor como sendo maior do que ela existe, né, mas em exame não tem jeito. E aqueles pacientes que queixam de queimação forte, membros inferiores, entra tudo nisso que você falou aí? O que é mais comum quando você tem queixa de queimação? Pois é. Aí eu sempre pego a história, né? Normalmente esses pacientes apresentam alguma patologia quando vem neuropatia associada. Normalmente é o diabético. Mas tá, o paciente não tem nada e aparece com a queixa de dor em membros inferiores, eu vejo qual tipo. Uma dor em queimação pode ser neuropática. Aí a gente faz a eletromiografia.
e a eletromiografia me mostra se tem ou não. Se eu tenho uma neuropatia de fibras grossas, se o exame dá alterado, beleza, está resolvido. Eu entro com medicação, fecho diagnóstico, pesquisa a causa. Se ele dá negativo e a pessoa persiste com sintomas, eu tenho que pensar na possibilidade de neuropatia de fibras finas. Que aí é um problema que não vai aparecer em exame. Normalmente eu faço tratamento empírico e vejo se melhora. Se melhorou, se não melhorou, continua a investigação de outras causas. Beleza, então tá aberto aí para perguntas para quem. Alcides. Doutor Alcides, eu posso? Pode falar. Pode falar? Eu segui o Adilson pergunta aí. Muito obrigado, eu adorei a aula, aprendi muito, muito obrigado. Doutor Cláudio, como o doutor Alcides falou, realmente a maior parte das queixas, principalmente quando o paciente tem varizes, não há dor. Ela queixa, mas não tem a relação com o quadro clínico que a gente vê. Agora, tem um paciente que realmente tem essa dor, a gente faz eletroneuro e vem normal, quer dizer, talvez porque seja fibras finas, como o senhor falou. O senhor mencionou aí teste empírico. Quando o teste é empírico, pensando em fibras finas, das 6 classes que você apresentou aí, a gabapentina seria a sua primeira opção? Rapaz, pessoalmente Mas Desculpa, assim, não está errado. Desculpa te interromper pelo seguinte, porque, veja, eu atendo em classes sociais muito diferentes aqui em São Paulo, privado e público. O privado a gente tem condições de encaminhar para o neurologista, o público nem sempre. Então, muitas vezes, a gente se mete a fazer o que a gente não sabe, entendeu? Porque você percebe que o paciente tem uma queixa que é pertinente. Ele realmente tem a queixa. Não é um quadro somático, ou ele não está falando que está com dor porque quer operar varizes. Não, ele tem a queixa. E a eletroneuro vem normal. Quer dizer, das 6 classes, porque o opioide eu entendi que não é opção. Das 6 classes aí de antidepressivos que você colocou naquele slide, teria alguma delas que seria, para nós, não neurologistas, seria a melhor classe? Eu falaria para você que a carbamazepina eu deixaria por último, a não ser nessas dores muito específicas, tipo choque. Então, você pega o herpes zoster, por exemplo. Agora, dos gabapenoides, você tem a gabapentina e a pregabalina. Qualquer uma das duas. Eu confesso que, pessoalmente, é mais barato. Até nos meus, eu atendo privado também, atendo público. Mas eu fico com dó de ficar passando medicação muito cara. Então, normalmente eu entro com gabapentina. A pregabalina é mais cara. Eu entro com gabapentina e eu tenho uma janela muito grande. A pregabalina pode chegar ali a 450 miligramas. Daria um comprimido de 150 3 vezes. A gabapentina, o comprimido de 3 vezes, pode chegar a 3.600 até. Então, eu tenho uma janela muito grande. O paciente normalmente suporta até 2.000 miligramas, 2.500, por ali. Mas eu, pessoalmente, eu entro com gabapentina e vou associando. A própria mitriptilina é muito boa também, só que ela tem muito efeito colateral. Tem que ver se o paciente aguenta. Começaria ali com 25, tem comprimido de 25 e 75, né? Então, 25, 50 e 75. Tá? Mas a gabapentina eu acho que eu entraria primeiro, sim. Tá ótimo. Obrigado, viu? Parabéns. Muito obrigado. O Adilson, ele vai fazer uma pergunta agora. O Adilson é um colega nosso vascular lá da Beneficência Portuguesa. Adilson, você sabe que a primeira vez que eu assisti uma aula sobre dor nas pernas foi no encontro lá da Beneficência Portuguesa, que a gente vai. E eu acho que eu já assisti umas 2 aulas lá. Foi um com a doutora Lin, o outro com o outro até com aquele colega nosso de Curitiba, o Ricardo Moreira. Ricardo. Então, por isso que eu sempre achei muito útil aquele encontro de vocês. A gente sempre se esforçou para ir. Pode perguntar, Adilson. Não, na verdade, eu queria só fazer uma colocação e agradecer o convite do Alcides e um abraço a todos os presentes, especialmente a excelente palestra do Dr. Cláudio. Eu só queria fazer um comentário. Lógico, dados são dados, né? O Dr. Time, que é uma pessoa que nós respeitamos muito, tem essa publicação de 2004 aí, mas ela não, na minha opinião, ela não compactua, não é semelhante ao consultório que eu tenho. Eu costumo brincar que de cada 10 consultas,
pacientes não têm praticamente nada, 4 têm problemas que não são vasculares e talvez os 3 tenham doença vascular. Eu vivo com outros colegas de outras especialidades com pacientes que vêm com queixa supostamente vascular, e eu acho que isso cria uma situação muito favorável para a indicação de cirurgias desnecessárias. Tá? Acho que isso todos nós observamos. Isso. Aliás, se me permitir, eu tenho um relato aí dessa época de Covid muito curioso. Uma mulher de 40 e poucos anos chegou no consultório morrendo de dor nas pernas, chorando de dor nas pernas, que eu tinha que operá-la porque ela tinha ido num colega e tinha indicado a cirurgia, mas ele não estava operando por causa do Covid, estava a ser operada, e o marido quietinho e tal. Eu examinei a mulher, não vi absolutamente nada no membro dela que lembrasse problema vascular. Ela tinha um ultrassom Doppler praticamente inocente. E quando eu falei para ela que eu não estava convencido e perguntei como é que ela estava diante dessa, ela me falou que ela tinha vontade de se atirar do apartamento, começou a chorar e dali um pouco aí eu procurei tranquilizá-la, etc. E 2 semanas depois ela voltou no consultório e ela estava ótima. Eu mandei refazer o ultrassom, porque para mim o ultrassom dela era um ultrassom duvidoso. Eu repeti o ultrassom era normal, então, na verdade, ela esteve diante de mim para a possibilidade de eu criar um outro problema para ela que ela não tinha, que era uma cirurgia desnecessária. Então, assim, essas queixas que sugerem, né? Eu digo sugerem porque a gente tem que ser modesto, já que a gente não é especialista, mas que nos sugerem uma neuropatia ou queixas ortopédicas são extremamente comuns, né? E é por isso que eu costumo dizer o seguinte, que tem 2 coisas que a gente pode fazer com o paciente: cuidar dele e se livrar dele. E se livrar do paciente é muito mais fácil do que cuidar. Eu não sei se algum conseguiu estar presente hoje, eu procurei estimular os residentes do nosso serviço a assistir sua aula, porque eu acho que esse conceito para a formação de especialistas, desse diagnóstico diferencial, e como o doutor Alexandre também chamou a atenção, às vezes, da nossa pouca capacidade de lidar com isso, mas eu acho que a gente tem que se esforçar e ter pelo menos uma cartilha daquilo que é básico para que a gente possa auxiliar os pacientes que não têm, às vezes, a condição de procurar um especialista como você. Muito bem. O doutor Areias queria fazer uma pergunta e depois, a seguir eu passo para o Eliezer. Areias, pode ir. Bom, Alcides, eu estava nessa aula também da beneficência, doutora aí, foi muito boa. Eram 2 perguntas, Cláudio. A primeira é como é que eu peço o exame. Aqui eu fui orientado a pedir eletromiografia de membros superiores ou inferiores com potenciais sômato-sensitivos evocados. Está certo isso? Pois é, o potencial evocado, ele é outro exame, né? Pois é. Ele não tem... ele vai servir mais para avaliar primeiro o neurônio. O potencial evocado, ele é o contrário. Eu dou um choque na mão e capto no cérebro. E coloco eletrodos no meio do caminho. Eu coloco no braço, coloco aqui no ponto de Hebe, coloco na coluna e coloco no córtex. Aí eu dou um choque aqui na mão e vejo até onde o estímulo chega sem mudança da sua latência, sem mudança da sua morfologia. Avalia, segundo o neurônio, até avalia. Só que o melhor é para avaliar primeiro o neurônio. Então eu peço eletromiografia só, é isso? Eletromiografia, porque aí já vem dentro a neurocondução, sensitiva e motora. Tá? Você pede eletromiografia de membros inferiores, já está incluído a condução sensitiva, a condução motora e a eletromiografia, que é a agulhinha dentro do músculo. Isso aí já é suficiente. A não ser que você queira um teste especial, miastenia graves, que aí você faz estimulação repetitiva, né? É basicamente esse. Para membros inferiores, é basicamente esse. Agora, eu acho que para avaliação de dor, é um básico mesmo. Não precisa potencial evocado, não. Minha outra pergunta é uma paciente que eu tive aqui recentemente e eu suspeitei do diagnóstico de neuropatia periférica, pedi a eletromiografia, veio negativa. Aí eu continuei achando que ela tinha, na verdade, queixa neuropática, encaminhei para o neuro e ele suspeitou de fibra fina e sugeriu biópsia.
Pois é. E aí? Mas aí ele falou que a biópsia no Rio, acho que só tem na Federal Fluminense. Fiquei meio sem saber o que fazer. Eu fiz teste terapêutico, funcionou bem, com gabapentina até. Pois é. Cara, assim, biópsia é a evolução, seria o próximo passo da investigação. Não é que a gente não consiga fazer, mas você vai pegar ali o sural, você vai pegar um nervinho e aquilo ali vai fazer falta. Você vai ficar com a parte do pé anestesiada. Você já perde o parâmetro eletromiográfico. Aquele nervinho eu não vou conseguir estimular mais. E ele vai ficar com a área já anestesiada. Eu vou piorar o que ele já tinha. Então, você tem que pensar muito bem. Eu indicaria uma biópsia se fosse uma neuropatia que estivesse progredindo com potencial de gerar uma incapacidade muito grande. Não era o caso. Não, então a gente tem que ser mais agressivo da investigação, tira um pedacinho, escolho para quem eu mando, porque aquilo ali é uma coisa muito pequenininha, eu não posso perder aquele material. Então, assim, faz parte da investigação, mas não é nossa rotina. E assim, eu faria o teste terapêutico e costuma melhorar. Não, eu fiz, ela melhorou com 400 miligramas de gabapentina. Foi fácil até. Dose baixa, né? Deixei por isso. Ela também, na verdade, procurou biópsia no Rio e não achou onde fazer. Aqui em Brasília a gente consegue fazer. Só que eu conto nos dedos quantos a gente já fez até hoje. São poucos. Cláudio, tem um colega, o doutor Eliezer, ele perguntou, quando você se depara com um quadro típico de lesão do radial, quando o residente dormiu em cima do braço, quando indicar corretamente a eletromiografia, apesar da evolução benigna, você usa algum medicamento nesse caso? Pois é. Essa paralisia do radial normalmente é dos namorados, né? Sábado à noite. O cara tá bêbado, dorme aqui em cima do braço, aí na hora que acorda a mão tá caída. Mas normalmente é uma lesão mielínica no nervo e tem um prognóstico muito bom. Qual a limitação que a gente tem nesse caso na eletromiografia? Normalmente eu vou fazer os estímulos aqui, mais distais. E a eletromiografia demora até 15 dias para alterar caso haja lesão. Então eu posso fazer o exame, ter o exame normal e a pessoa ter lesão, é porque a lesão vai demorar a aparecer no exame. Então, só que se o quadro clínico for compatível, a história clínica for compatível, eu fecho o diagnóstico, não tem jeito. Mas é muito característico nesse caso e o prognóstico é muito bom, né? O tratamento, fisioterapia, mas essa lesão mielínica, a tendência é que vai melhorando sozinho mesmo. Eu posso fazer outra pergunta, Alcides? Deixa eu passar para o Leonardo, depois você pergunta. Claro, claro. Vamos lá. Cláudio, eu queria te dar os parabéns pela aula maravilhosa que você deu, que você preparou para a gente, para os residentes. Agradecer também em nome da sociedade de disponibilizar essa aula também para a sociedade brasileira aqui do Distrito Federal. E, bom, eu acho que todos os vasculares, eles são também triadores de pacientes com queixa de dor em membros inferiores, né? A gente faz muita triagem para neurologia, para ortopedia, para reumato, né? Tem muito paciente que chega lá no meu consultório com queixa de dor em membros inferiores e varizes. E a dor ela é incompatível com a queixa da insuficiência venosa crônica, né? Então, muitas vezes ele tem, como você já disse aí, a insuficiência venosa crônica e um outro problema que está dando uma outra dor, né? E às vezes as varizes nem justifica dor nenhuma, porque às vezes é coisa muito leve, né? Agora, um tipo de dor que é super comum no nosso consultório é a meralgia parestésica, sabe? Como vai paciente com meralgia parestésica no consultório? Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de diagnóstico e tratamento de meralgia parestésica. Pois é, meralgia parestésica é acometimento do nervo cutâneo femoral da coxa, né? Então, normalmente está relacionado a ganho de peso, perda de peso, é uma compressão do nervinho bem aqui na região inguinal. No ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Então, assim, normalmente a gente faz a eletromiografia, a gente consegue pegar, e a gente compara o lado sintomático com o lado assintomático, que às vezes também a gente não consegue pegar.
Eletromiografia é um exame cruel, porque se eu pego a resposta e ela está boa, beleza, está resolvido. Agora, se eu tenho uma ausência de resposta, eu não sei se a minha técnica está boa, se a minha técnica está ruim, ou se realmente está ausente. Então, isso é um problema. Às vezes, a gente solta o resultado e a gente fica com o pé atrás. Então, por isso que a clínica é muito importante. A descrição. Quando você vai mandar o pedido de exame, é muito importante colocar o paciente diabético, apresenta uma dor assim, assim. Isso já ajuda durante o exame. E eu faço a entrevista durante o exame. Eu estou examinando o cara e ele vai falando, olha, eu sinto a dor assim, assim, tal, 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 tal. E já vai ajudando a gente a fazer uma associação clínico-eletrofisiológica. Tá? Mas nesse caso da neuralgia parestésica, eu comparo o lado bom com o lado ruim. Se eu pego uma resposta normal do lado bom e a ausência no lado ruim, eu fecho como neuralgia parestésica. Se eu pego a ausência, respostas normais dos dois lados, o exame está normal. Se eu pego a ausência dos dois lados, sendo um lado bom um lado ruim, aí eu não consegui pegar. Aí a gente evolui. A gente tenta fazer um potencial evocado para ver se consegue diagnosticar. Mas a clínica ela é muito característica, né? Você tem uma anestesia ou a dor bem na face lateral da coxa. E normalmente é bem de livre. Se você for rachurar, você vê ali uma lesão oval, assim. É acometida. E como é que você tem tratado esses casos, Cláudio? Pois é. Normalmente a gente entra com medicação, entra com carbamazepina, nesse caso, gabapentina, e vê se melhora. Se não melhorar, alguns casos eu mando até para ver se tem indicação de fazer o corte desse ligamento inguinal. Aí eu mando para o ortopedista normalmente para ver. Uhum. Aí realmente até extrapola. Aí eu te juro que eu não sei o que faz a partir daí. Uhum. Entendi. Aí eu mando Areias, pode... Seu som, eu acho que... Perdão, um comentário do dia a dia. Eu pego muita dor na perna, como todos nós aqui. E uma das causas tem, Cláudio, aí ele me traz um hemograma antigo, o paciente traz um hemograma antigo, eu vejo macrocitose, peço B12, principalmente paciente idoso, por atrofia gástrica, enfim. E a questão do alcoolismo também, que está ligado a isso, né? E aí eu faço a reposição de B12, ácido fólico, normalmente o paciente melhora relativamente rápida e já tive 2 ou 3 casos que ele tive uma recuperação muito boa. Teve um caso, tinha muita lesão neurológica, não conseguiu reverter com a B12. Como é que você normalmente repõe a B12 nesse paciente? Injetável? Qual é a sua... Já peço até de rotina para paciente idoso, meu hemograma para avaliar macrocitose, já peço até muitas vezes B12, tem anemia junto. Como é que você repõe? Tem uma rotina para ir? Deficiência de B12 é lesão comum, né? É um comprometimento que a gente pega. Da lesão medular, né? Daquela mielite combinada subaguda de medula e da neuropatia periférica. Então a gente pede de rotina. Sorologia para hepatite B e C, dosagem de vitamina B12, ácido fólico, vitamina B1 também. E a reposição, normalmente eu faço injetável. Eu faço injetável 5.000 a cada mês. No início você dá uma dose um pouco maior e depois você vai espaçando. Os pacientes têm chegado agora, não sei se vocês já viram, tem uma formulação sublingual que não tem no Brasil. Eles compram nos Estados Unidos e vêm. E você percebe, aí você faz uma dosagem sérica e está alto. Tá? Porque realmente tem os pacientes que têm dificuldade na absorção, né? Deficiência de fator intrínseco e tal. Mas mesmo que o paciente com deficiência de fator intrínseco, fazendo uso dessa sublingual, tem subido o nível sérico de B12. Mas aqui no Brasil a gente não tem, só quem viaja consegue trazer. Mas de regra é injetável sim. 5.000 a cada mês. O Cláudio Adilson está perguntando, a eletroneuromiografia é sempre bilateral? Olha, a gente sempre compara um lado com o outro. Então não existe eletromiografia de um braço só, de uma perna só, tem que fazer as duas. E o Thiago está perguntando, Thiago Campos, quando indica dexamethasona com complexo B, dexacitoneurin? Pois é. O citoneurin eu consigo explicar. O dexacitoneurin não, porque a dexametasona, a princípio, não tem uma indicação. O que ele melhora é pela vitamina B12, tá? Que realmente a gente faz a reposição injetável. Agora, a indicação de dexametasona, no caso da neuropatia periférica, não tem indicação. Pega uma neuropatia, por exemplo, por diabetes, realmente não vai melhorar. Então, normalmente, a gente pega só a vitamina B12 para repor. Ô Cides, gostaria de fazer uma pergunta, se for possível. Vai lá.
Então, boa noite, doutor Cláudio. Obrigado aí pela aula, foi excelente, acho que foi muito proveitosa para mim. Eu sou residente da cirurgia vascular, não tenho tanta experiência como os demais aqui. E pode ser uma pergunta besta, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua opinião. Uma das complicações da cirurgia de varizes, geralmente a de safena, às vezes é a lesão traumática do nervo safeno ou do nervo sural, no caso, né? E alguns pacientes acabam evoluindo com parestesia, tem alguma maneira medicamentosa de a gente controlar esses sintomas ou sugere algum tipo de abordagem? No caso, sintoma de dor, que você está falando. Parestesia, por exemplo. Esses casos, assim, não tem uma medicação própria. Aí entra naquelas medicações que a gente usa, que é gabapentina, pregabalina, mitriptilina, os duais, e sem regra, sem um preferível em relação ao outro. Eu, pessoalmente, gosto da gabapentina. Gabapentina, pregabalina e a mitriptilina, os 3. E costuma melhorar bem. Agora, para de tomar medicação, a dor volta, porque você não tratou a causa, você está tratando o sintoma, né? A lesão traumática, no caso, vai ficar ali. A possibilidade de regeneração até existe. Você controla ela com eletromiografia. Com agulha, com exame de agulha, você vê se está tendo padrão de reinervação, que aí as ondas ficam polifásicas, mas é isso, é medicação para dor, não tem jeito. Então, assim, o exame ele é fundamental nessas situações. Assim. Ele vai diagnosticar se tem lesão traumática do nervo, né? Agora, em relação a tratamento, não muda. Eu consigo falar, por exemplo, se tiver uma lesão mielínica, que tem um prognóstico melhor. Lesão axonal, um prognóstico pior. Mas é isso. Tá bom, muito obrigado. Cláudio, o Marcos está falando, boa noite a todos. Eu queria pegar carona aqui no comentário do Adilson, doutor Adilson. A gente atende aqui no Hospital de Base trauma, quer dizer, um porta aberta para emergência, né? E há um tempo atrás chegou uma paciente com um quadro de dor na região abdominal, mas assim, mais posterior, que se irradiava para o membro, e ela tinha no exame do hospital da periferia, foi feita uma tomografia e detectaram uma aneurisma tóraco-abdominal com suspeita de rotura. A imagem não era muito precisa. E então a gente, quando foi acionado para receber esse paciente, a gente já contactou o pessoal da cirurgia cardíaca, já deixou a coisa mais ou menos organizada. Bom, quando a paciente chegou ao consultório para avaliação na emergência, a gente detectou que ela não tinha isquemia do membro, a dor ela não era muito compatível. Aí estou pegando carona nessa dica que você nos deu, e aí a gente conseguiu, através da avaliação clínica, sinal de Lazegra, etc., detectar uma lombociatalgia, né? Então, a paciente veio com um diagnóstico de rotura tomográfico, suspeita de rotura de um aneurisma tóraco-abdominal. No final das contas, o diagnóstico dela era uma lombociatalgia. E isso tudo apenas com exame clínico, exame físico ali, né? A história clínica da paciente, sabe? Então, corroborando o seu comentário do Adilson, é realmente muito importante. Quem se puder, se a gente tivesse um neuro assim, do nosso lado ali, Eu falo para vocês que a gente dá trabalho para radiologista. Porque eu viro para o radiologista e falo, olha, eu não sei o que ele tem, mas a lesão está na coluna cervical. E procura bem, porque ela está na parte anterior da coluna cervical. Aí o radiologista vai, faz o exame, pimba, está lá. Nosso índice de acerto é alto. E pelo exame físico. Assim, você vai por eliminação. Eu vejo que tem comprometimento na perna e no braço. Então, não pode ser lombar nem torácico, tem que ser cervical ou crânio. Tem lesão no crânio, eu examino os nervos cranianos. Aí eu delimito cervical. Cervical é só nervo sensitivo, nervo motor, e você vai meio que eliminando. Então, às vezes, a gente consegue fechar uns diagnósticos. O radiologista me liga e fala, o exame está normal. Eu falei, não está. Não tem como. Ele tem uma alteração típica de tal doença, não de tal doença, mas de lesão em tal lugar. Ele vai rever e pimba, tá? Então, eu vou te falar que o radiologista, o nosso exame físico, ele é muito preciso, tá? E até hoje, a gente está hoje em tempos de ressonância, em tempos de tomografia, tempos de exame de anjo, a gente tem tudo disponível. Mas você não fecha o diagnóstico neurológico se não fizer exame físico correto. Então, reflexo, verificação de sensibilidade, nível de consciência, pupila, tudo isso ainda faz parte do exame
E eu vou te falar que é um guia muito bom para a gente ter a direção certa, para conseguir fechar os diagnósticos. Legal. Alguma pergunta a mais? Então, Marcos, você podia, o Marcos é o supervisor do programa da residência, você podia encerrar? Encerrar agradecendo a presença dos colegas do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, que estão engrandecendo com a nossa reunião, né, enriquecendo com os comentários, e ao Cláudio, né, que fez uma palestra muito prática, muito assim, didática. Cláudio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, tá? Seja bem-vindo aqui às nossas reuniões. E desejar boa noite a todos, uma boa semana para todo mundo. E você tem que fazer a entrega virtual do certificado, Marcos, que já é uma tradição. Pois é, o certificado... Como é que eu faço isso aqui? Cláudio, pega o celular. Fica tranquilo. Ô, Saulo, o Cláudio, pode falar com ele. Mano. Viu, Cláudio? Vai chegar aí no aí, ó, pega o celular aí. Pega o celular aí, Cláudio. O meu Zap tá aberto aqui, ó. Tá aí o certificado, ó. Aí eu chego aqui, ó. Já tem outro computador desktop tá ligado aqui, ó. Abre ele aí para você ver o certificado. Mas assim, eu queria assim, essa aula, ela foi meio complicada pelo seguinte. Eu tive que explicar o exame neurológico, a eletrobiografia, porque eu vou te falar, quando eu terminei minha residência de neuro, eu boiava, eu não sabia o que era lesão mielínica, lesão axonal, que vem no laudo lá como se fosse a coisa mais comum do mundo. Não sei para que serve, não sabia para qual a direção. Então, no final das contas, eu acho que precisaria realmente dessa introdução, eu acho que até para a clínica. Se você pega hoje uma eletromiografia e fala, não, tem uma lesão mielínica do nervo tibial. Não, se é uma lesão mielínica, pelo menos eu sei que tem um prognóstico melhor. Então, pelo menos isso você consegue. Eu tenho uma lesão axonal, eu tenho um prognóstico pior. Então, eu acho que tem uns detalhes pequenos que vão ajudar a gente na condução dos pacientes. Tá? Para depois a gente entrar nas patologias em si. Então, eu acho que até estender um pouquinho mais por causa disso. Mas obrigado por tudo aí. À disposição, qualquer coisa. Você quer falar alguma coisa, Marcos? Você quer... Eu queria comentar o seguinte, que assim, muito interessante a participação do Marcos, do Adilson, o pessoal está convidado para as próximas, né? Isso. Convite a todos, o Alexandre Bezerra já está nosso companheiro aí de reuniões, né? Viu? Ficam aí convidados de antemão. Tá bom? Então, tá bom. Acho legal essa interação entre os serviços, muito bacana. Obrigado. Então tá bom. Então, um abraço, Arisa, um abraço, Adilson, um abraço, presidente. Obrigado, Cláudio. Então, valeu, obrigadão a todos. Um abraço, tudo de bom. Tchau. Tchau. Um abraço, tchau, tchau.